Oi, turminha, voltamos agora com matemática. Página 275 da apostila e vamos usar também o vamos trabalhar hoje. Polígonos. Então, dando continuidade aí aos nossos estudos de geometria, vamos ver hoje sobre os polígonos. O que é polígono? É uma figura geométrica plana, fechada e simples, formada apenas por segmentos de reta. Então, aqui nós temos uma imagem de um polígono. Segmentos de reta e é uma figura fechada, ok? Simples, ou seja, ela não tem aquelas curvas, né? Igual a uma figura assim, por exemplo. Isso aqui é uma figura geométrica fechada, não simples. O polígono é uma figura geométrica plana fechada simples. Por exemplo, isso aqui é um polígono. Ok? Então, vamos lá. Podem até grifar aí, destacar aí esse quadrinho aí. Veja ao lado um exemplo de polígono. Cada segmento de reta é chamado de lado do polígono. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, aqui é uma reta, um segmento de reta, outro, aqui temos outro e outro. Cada um desses aqui é chamado de lado do polígono, certo? Na figura ao lado, o polígono tem 5 lados e 5 ângulos. Esse polígono é chamado de pentágono. Então, pentágono é um polígono que tem 5 lados, é a classificação dele. A palavra polígono é derivada do grego polygonon. Poli significa vários e gono significa ângulo. De acordo com o número de lados, os polígonos se classificam em. Então, nós temos aí, ó, as classificações dos polígonos de acordo com o número de lados. Então, nós temos aí triângulo. Então, o triângulo ele vai ter 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octágono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. E decágono, 10 lados. Ok? Os triângulos têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, vamos fazer um triângulo aqui. Ó. Observem que o triângulo, temos aqui A, B, C. Quantos lados eles têm? 1 lado, 2 lados, 3 lados, certo? 3 vértices. 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices. E 3 ângulos. Aqui nós formamos um ângulo, aqui nós formamos um e aqui nós formamos outro. Ok? Observem aqui, ó. Lados. Temos de A a C, de C a B e de B a A. Ângulos. Ângulo ABC e vértices ABC. Ok? Os triângulos são classificados de acordo com as medidas dos seus lados. Equilátero, podem grifar aí, viu, turminha? É o triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Olha aqui a imagem do equilátero. Então, os 3 lados do triângulo, eles são iguais, ou seja, eles têm a mesma medida. Depois nós temos o isósceles, ele tem 2 lados com a mesma medida. Aqui é uma medida diferente e esses são iguais. E o escaleno, onde todos os lados têm medidas diferentes. Olha aqui para vocês verem. Okay? Então, o triângulo ele é classificado em 3 tipos de acordo com as medidas do seu lado. Equilátero, os 3 lados, as 3 medidas são iguaizinhas, certo? Isósceles, 2 medidas são iguais e uma é diferente. E o escaleno, as 3 medidas, os 3 lados são diferentes. Então, podem passar o marca-texto aí que é importante isso. E os quadriláteros, eles têm 4 lados ou segmentos de reta, 4 ângulos, 4 vértices. Veja a seguir os quadriláteros especiais. Então, nós temos aí alguns tipos de quadriláteros. Trapézio tem apenas um par de lados. Exemplo,
Então, aqui nós temos aqui os exemplos aí de trapézio. Paralelogramo, retângulo, quadrado e losango, tá? Paralelogramo, quadrado, retângulo e losango, ok? O paralelogramo tem os lados opostos paralelos, tá? Então, o que vocês veem aqui, ó, paralelogramo. Vendo, ó? Olha como são as medidas dele, ok? Os retângulos têm lados opostos com medidas iguais e 4 ângulos retos. Então, os lados opostos são iguais, ok? Os quadrados têm 4 lados com a mesma medida, ou seja, 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos. Olha aqui o quadrado, turminha. São todos iguais as medidas. E os losangos têm 4 lados com medidas iguais e ângulos opostos de mesma medida. Olha aqui o losango, como que é o formato dele, ok? Então, os quadriláteros, eles são classificados nessas ordens aí. Trapézio, paralelogramo, retângulo, quadrado e losango, ok? Veja outros polígonos. Então, aqui embaixo nós temos outros polígonos. Temos o pentágono, que tem 5 lados, o hexágono 6, heptágono 7, octágono 8, eneágono 9 e o decágono 10. Ok? Atividades. Brincando, use o molde a seguir para construir um tangram. Desafio, monte cada um dos polígonos a seguir usando todas as peças do tangram. Então, vocês têm essas peças aqui e o espacinho embaixo. Vocês vão usar aqui, montar as pecinhas aqui do tangram, ok? Atividades. 1. Complete a sentença. Então, temos aí 3 frases. Vocês vão completar aí de acordo com a classificação dos triângulos, tá? De acordo com o número de lados. E a última página, 278, ligue as figuras à descrição correspondente. Então, nós temos aí o quadrado, o retângulo, tá? Aí vocês vão ligar a descrição embaixo correspondente de cada um deles. E o último, no caderno, desenhe com a régua e o transferidor um triângulo com ângulo de 90 graus, um triângulo com ângulo de 30 graus e 2 lados com a mesma medida e um triângulo com ângulo de 150 graus. Turminha, esse não precisa fazer, porque eu não sei se todos aí de vocês têm o transferidor para medir, tá? Então, esse 3 dessa página não há necessidade de fazer por enquanto, ok? Desafio, descubra como foi feita a figura. Divida usando segmentos de reta a figura ao lado até obter as peças do tangram. Então, tem a figura aí ao lado, vocês vão traçar segmentos de reta aí para obter a forma do tangram, ok? E terminamos aqui o nosso conteúdo de matemática. Encerramos matemática. Agora são só atividades aí de fixação, revisão aí para semana que vem de prova. Ok, turminha? Bom, matemática ficou então somente a página 277, tá? 2 exercícios, e a 278, o exercício 2 e 4. E uma folhinha do Vamos Trabalhar sobre o conteúdo de hoje, de polígonos, ok? Vamos trabalhar, página 219 e 220. Ok, turminha? Dúvidas, só chamar pro WhatsApp. Combinado? Até amanhã, na nossa próxima aula.